Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos e este é o canal Explica Tuga. Nos vídeos anteriores nós estabelecemos a relação entre a velocidade da reação e a velocidade de consumo dos reagentes ou velocidade de formação dos produtos da reação. Isto de acordo com a estequiometria da reação. Estabeleceu-se também a relação entre a velocidade de consumo de um reagente e a concentração desse mesmo reagente. E aqui caímos em três situações diferentes. Se a velocidade de consumo de um dado reagente é independente da sua concentração, então diz-se que a reação é de ordem zero relativamente a esse reagente. Se é proporcional à sua concentração, dizemos que ela é de primeira ordem, relativamente a esse reagente, e se for proporcional ao quadrado da concentração, então dizemos que ela é de segunda ordem, relativamente a esse reagente. E o que vamos fazer hoje, para cada um desses casos, é chegar a uma equação que nos dá a concentração de um dado reagente ao longo do tempo. E para isso vamos ter de resolver a equação diferencial que lhe está associada. Para que o vídeo não fique muito longo, faremos depois os exercícios de aplicação numa próxima vez. Tomem atenção, aquilo que vamos tratar hoje será sempre do ponto de vista de uma reação em que temos um reagente A a dar produtos. Vamos ver agora o que se passa se a nossa reação for de ordem zero relativamente àquele reagente. Então temos que a velocidade de consumo de A é igual a menos K, e eu vou pôr aqui a concentração de A elevada a zero, que é o mesmo que pôr simplesmente menos K, ou seja, aquilo que eu tinha dito é independente da concentração de A. O K é a constante de proporcionalidade, que aqui chama-se constante de velocidade da reação. O sinal de menos tem a ver que se trata de um reagente, logo a velocidade é negativa, ou seja, a quantidade de A vai diminuindo ao longo do tempo. Velocidade A não é mais do que a variação da sua concentração ao longo do tempo e o que vai ter de ser feito agora é o seguinte: para se resolver esta equação diferencial, vamos para já passar este dt para o outro lado. E vamos primitivar de ambos os lados. Trata-se de uma equação diferencial separável. Para quem tiver dificuldade nesta matéria, há uma playlist inteira sobre o assunto, disponível aqui no canal. Primitiva de dA é simplesmente a concentração de A. Menos K sai para fora da primitiva e primitiva de dt é simplesmente t. Mais uma constante que aparece sempre quando fazemos a primitiva de uma função. Qual é a nossa condição inicial para se descobrir esta constante? Para t igual a zero, nós dizemos que a concentração de A é concentração de A0, sendo isto a concentração inicial daquele reagente. Ora, substituindo então na equação que temos aqui, menos K vezes 0 mais C,
é igual à concentração de A no instante t igual a 0, que chamamos de A0. Logo, não há dúvida, C é igual à concentração inicial, e vou pôr então aqui vermelho, a relação então da concentração de A ao longo do tempo. Menos kT mais uma constante, que é a concentração inicial. Ora, como é que eu vou saber à partida se uma dada reação é de ordem 0, ou de primeira ordem, ou de segunda ordem? Aquilo que nós temos disponível muitas vezes é simplesmente a concentração, neste caso do reagente A, ao longo do tempo. E se nós representarmos aqui graficamente a concentração de A ao longo do tempo e verificarmos que se trata de uma reta, então podemos afirmar que ela é de ordem 0. Reparem, se isto for o nosso y, o tempo é o nosso x, aqui a ordenada na origem, e menos k será o declive desta reta. Então, se aquele conjunto de dados é bem aproximado por uma reta de regressão linear, então podemos afirmar que se trata de uma reação de ordem 0. Outra coisa útil e que vamos calcular é o tempo necessário para que metade da reação esteja concluída. Ou seja, quando metade do nosso reagente A foi consumido. Comparando com aquilo que se faz no decaimento radioativo, e nós temos também aqui um vídeo no canal sobre o assunto, será o nosso tempo de meia-vida. Então, quando isso acontece, a nossa concentração de A há de ser metade da concentração inicial. Aqui este T passa a ser o tempo para se atingir então metade da reação. Passar aquele K vezes o T para o outro lado. 1 menos 1 meio é 1 meio. E temos então aqui a expressão final. O tempo necessário para se atingir metade da reação será a concentração inicial de A dividir por 2 vezes a constante de proporcionalidade, que é a constante da velocidade. Vamos agora às reações de primeira ordem, em que a velocidade de consumo de A é igual a menos K vezes a concentração de A. Isto pode ser reescrito da seguinte forma: derivada da concentração de A ao longo do tempo esta equação diferencial é separável. Aqui ficará o dA e aqui a concentração de A. E o dt vai para o outro lado. Se temos aqui A e aqui em cima temos a sua derivada, então, quando fizermos agora a primitiva de ambos os lados, vou fazer lá aqui, vou já deixar aquela constante do lado de fora, então podemos aplicar aqui a regra do logaritmo. Aquilo não será mais do que ln do módulo da concentração de A. Mas como a concentração de A será sempre positiva,
Então eu vou pôr simplesmente ln da concentração de A igual a menos K vezes, não dt, mas sim t, porque já fizemos a primitiva. E não esquecer a constante. No instante inicial t igual a 0, a concentração de A passa a chamar-se A de 0, sua concentração inicial. Vamos substituir. ln de A0 é igual a menos K vezes 0 mais C. Logo, isto é a nossa constante. Podemos então pôr aqui ln de A é igual a menos kt mais ln de A0, que por enquanto eu vou deixar assim pelo seguinte. Vamos imaginar que temos dados referentes à concentração de A em função do tempo. Se eu agarrar nesse conjunto de dados e se fizer a seguinte representação gráfica, aqui nas ordenadas, ln de A e nas abscissas, o tempo, se eu conseguir ajustar a esses dados ali uma reta de regressão linear, então verifica-se que ela é de primeira ordem. Porque reparem, se isto tudo for o nosso y, se o tempo for o nosso x, isto será a nossa ordenada na origem e, tal como aconteceu há bocado, o declive desta reta será menos k. Mas eu ainda não tenho a concentração de A ao longo do tempo. Por isso, vamos trazer aquele ln de A0 para o lado esquerdo da nossa equação. Isto aplicando a regra dos logaritmos, não é mais do que o logaritmo do quociente. Fazendo exponencial de ambos os lados, aqui fica E elevado a ln daquilo que ali está, que é simplesmente concentração de A. Sobre concentração de A inicial, e aqui ficaríamos com L levantada menos Kt, e agora é só levar aquela concentração inicial para o outro lado. E temos aqui a versão final. Vamos agora descobrir o tempo necessário para que metade da reação esteja concluída. E eu vou, a partir daqui, a concentração de A há de ser metade da concentração inicial. Aqui menos K e o T passa a ter esta designação. Aqui, aplicando a regra dos logaritmos, será o quociente entre estes. E vamos ter aqui um corte. ln de 1/2 é o mesmo que termos menos ln de 2.
Então, versão final, tempo necessário para que metade do reagente seja consumido será LN2 sobre K. Vamos agora às de segunda ordem. Velocidade A será igual a menos K vezes o quadrado da concentração. Aqui, derivada da concentração de A em ordem ao tempo. Menos K, concentração de A ao quadrado. A equação diferencial é separável, muito parecida com a de há pouco. A única diferença é que aqui embaixo a concentração de A vai ficar ao quadrado. Sendo separável, vamos aplicar aqui primitiva de ambos os lados, tendo o cuidado de deixar aquela constante ali do lado de fora. E lembrar aqui também que derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. O que vai ser importante aqui, porque aquela primitiva não é mais do que menos 1 sobre a concentração de A, que há de ser igual a menos Kt mais uma constante. Nós já sabemos que para t igual a 0, a concentração de A passa a ser a concentração inicial de A. Então, menos 1 sobre concentração inicial de A é igual a menos K vezes 0 mais C. E vamos pôr então aqui a versão final. Reparem que vão todos ficar com sinal negativo, por isso eu vou cortá-los todos. 1 sobre concentração de A é igual a K vezes T mais 1 sobre concentração de A inicial. Logo, nós já sabemos se isto for o nosso Y, se isto for o nosso X, isto será a nossa ordenada na origem. Então, podemos fazer a seguinte representação gráfica. Aqui 1 sobre concentração de A em função do tempo. Se ao ajustar ali uma reta de regressão linear tivermos então um bom ajuste de pontos, então quer dizer que estamos perante uma reação de segunda ordem, em que o declive desta reta será K. Aqui creio que não vale a pena estar a resolver isto em ordem à concentração de A, porque vai ficar mais confuso do que aquilo que está ali. Vamos sim passar ao cálculo do tempo necessário para que metade da nossa reação esteja concluída. E, nesse momento, a concentração de A será metade da inicial. Então ficará ali 2 sobre concentração de A inicial é igual a K. Aqui o T tem esta designação. Mais 1 sobre concentração de A inicial. Tem o mesmo denominador. 1 sobre concentração de A inicial há de ser igual a K vezes este T no meio, de onde o tempo necessário para que metade do reagente A
seja consumido, há de ser 1 sobre K, e aqui também concentração inicial de A. Resumir só aqui uma coisa: se tivermos um conjunto de dados da concentração de A em função do tempo, então nós devemos tentar fazer o seguinte ajuste de retas. Podemos pôr aqui concentração de A, ln da concentração de A, ou 1 sobre concentração de A. Aqui estará sempre o tempo. E depois os nossos dados irão ajustar-se a uma destas três. Na primeira, teremos uma reta assim. Na segunda, também é de declive negativo. E, no caso de ser de segunda ordem, será de declive positivo. Ou seja, aqui ordem 0, aqui de primeira e aqui de segunda ordem. Então, é isto que tem de ser feito. Nós temos de fazer estas 3 representações gráficas, fazer o ajuste da reta de regressão linear e ver qual das 3 é que funciona. E é exatamente isso que vamos fazer no próximo vídeo, em que os exercícios passarão muito por aqui. Sendo assim, estejam atentos ao canal e às novidades que vão aparecer. Para isso, sugiro que façam a sua subscrição e ativem também as notificações. Podem também deixar um like neste vídeo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.